comum se deparar todo mês com imensas filas em frente a agências bancárias da cidade. Normalmente, o maior fluxo começa após o 5º dia útil e se estende até a primeira quinzena do mês. O que algumas pessoas podem ainda não saber é que no Paraná existe uma lei que prevê o limite de espera de 20 minutos nas filas. Diferente das agências, não existe ainda uma mesma lei referente ao tempo de espera em filas lotéricas ou filas de supermercados. Mas, independente disso, é orientado aos usuários procurar o órgão de proteção e defesa do consumidor, o PROCON, e exigir os seus direitos. Isso daí é um desrespeito com o consumidor, né, que a gente paga em dia nossas obrigações, né? E ali é um serviço que a gente paga. O banco não trabalha de graça, né? Então, o mínimo que teria é dar um bom atendimento. Então, a lei já deu um prazo razoável, né? Desde 2001, inclusive deu um prazo lá de 6 meses, se não me engano, na época, para as instituições se adequarem a essa lei. O que, na prática, até hoje, né, a situação tem continuado a mesma. E as pessoas não reclamam. Né? E isso daí só fortalece o banco em deixar como está. Para o banco ser mais barato ele deixar assim, do que investir em estrutura, mão de obra. Né? Então, hoje, a Justiça já está atenta a essa situação. Tá? Já deixou de ser um simples desabor, né? Não é uma pequena raiva, como se diz. Né? Já está se tornando uma raiva habitual. Então, todo mês é a mesma história, todo mês é a mesma demora. Passa uma hora. Pessoas que têm atendimento preferenciais, idosos, gestantes, estão demorando mais que uma pessoa normal. Né? E essa própria lei, ela diz também que não é só para os bancos, trouxe também para o supermercado. Muitas vezes o supermercado demora mais de 30, 40 minutos para ser atendido. Também é um desrespeito com o consumidor que está ali pagando para o serviço. Tá? E não só, ainda falou que para idosos e gestantes teria que ter bancos, cadeiras com assentos. Né? A pessoa teria que ficar confortável no lugar. Tem bancos que não tem isso. A pessoa idoso fica em pé, muitas vezes lá doente. Né? Isso também é uma prova maior do desrespeito que tem com os nossos consumidores. Tá? Então, como é frequente, aqui na nossa região, as pessoas ainda não procuram a justiça, né, para reclamar sobre essa fila do banco que gera um dano moral. Deixou de ser uma pequena raiva. Tá? Hoje já tomou uma proporção maior. Tá? E a Justiça já formou até um entendimento já a nível assim, em Curitiba, né, a nível estadual, que a fila de banco gera dano moral. A demora excessiva. Essa demora excessiva, passou de 30 minutos, já é uma demora excessiva. No caso, aí, em dias considerados dias de maior transtorno. Né? Em dias normais, passou de 20 minutos, já é um dano moral. Tá? O valor dessas indenizações, né, a Justiça tem variado. Se passou de 30 minutos até uns 45, 50 minutos, tem sido R$ 800. Né? Passou de uma hora, tem ido para R$ 1.000, R$ 1.500. Tem 1h10, tem dado R$ 1.500. Essas indenizações, até a Justiça não demora tanto para conceder, porque é um entendimento já pacificado. Né? O que acontece muito é juízes na nossa cidade, ou até mesmo por Arapongas que eu falo, né? Que lá ele entende que não tem, que se não for gestante ou idoso não teria direito a essa indenização de dano moral. Né? E, inclusive, quando você logo entra no processo, ele já te nega o direito. Não precisa nem chegar a chamar o banco. Né? E depois que a gente recorre, o banco é notificado para apresentar uma defesa. E isso vai para Curitiba. Em Curitiba, como uma matéria que já tem decisão de monte, né? O julgamento é rápido. Aí 2, 3 meses já sai uma decisão, reformando aquela decisão daquele juiz que não deu dano moral para dar o dano moral. Né? E lá tem lá uma tabela lá que eles seguem que quantos minutos? R$ 800. Tantos minutos? R$ 1.000, R$ 1.500. Então assim, e não tem um limite de ações. A pessoa que aconteceu hoje, foi de novo ao banco, mesma situação. Pode entrar de novo. Tá? Passou mais um mês, entra de novo. Né? Não tem, o dano moral está tendo todo dia quando você vai frequentar o banco. Também existe uma lei municipal que determina que as agências bancárias devem entregar ao cliente o comprovante de entrada. Neste mesmo documento, por um pedido e exigência do próprio usuário, deve ser exposto o horário e até mesmo a assinatura do atendente da agência. É importante que o consumidor tenha cuidado no momento de guardar os comprovantes bancários. Percebe muito a reclamação das pessoas que, quando ela entra com uma ação, provavelmente o caixa do banco lá, ele é prejudicado internamente.
Aquela agência lá, ela recebe uma pontuação negativa, né? E na verdade, quando a pessoa chega lá de novo e pede a senha, né? Pede para assinar a senha, o horário, né? E eles são obrigados a assinar. Você pode até chamar, se quiser lá registrar até um boletim de ocorrência, assinar no ato lá que eles não querem registrar, né? Ir até o Procon, é um direito. Tá? Eles são obrigados a fazer isso. E muitas vezes, quando a pessoa pede isso, a pessoa do banco já reclama de novo você, mas de novo vai entrar. Como se quem fosse errado era o consumidor. E não é ele o consumidor errado é o banco. Tá? Então, se acontecer isso, né? Enquanto continuar tendo fila, eles estão errados. Então, você pode exigir seu comprovante, pode exigir na hora que chega lá a senha, com o horário. Tá? E se eles não quiserem assinar o horário na saída, você pega o comprovante do seu extrato, que você naquele horário estava no banco. Essa é a prova. Né? Se não, de uma forma não tiver senha, etc., com testemunha você consegue provar. Aí, nesse caso, eu oriento até que vá até o Procon, né, para conseguir registrar essa ocorrência, que também recebe uma penalidade pelo Procon.